Bom dia! Hoje nós iremos falar sobre outro sinal, um outro grande sinal da grande tribulação, que será o dos falsos profetas. Esses falsos profetas, ele estará a serviço de Satanás e fará grandes sinais e prodígios, tá certo? Em Mateus capítulo 24, versículo 24, nós lemos que, porque aparecerão os falsos profetas e falsos mestres, que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Esse versículo, Jesus nos alerta a todos os crentes a estarem especialmente alerta para discernir esses profetas, mestres e pregadores, que se declaram cristãos sendo falsos. Porém, apesar disso, operam milagres, curas, sinais e maravilhas e que demonstram ter grande sucesso nos seus ministérios. Isso já é para os dias de hoje e naquele dia da grande tribulação vai ser ainda pior. Se a gente tem isso no dia de hoje, naquele dia vai ser muito pior. Ao mesmo tempo, torcerão e rejeitarão a verdade da palavra de Deus, como está escrito em Mateus, capítulo 7, versículo 22. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus e pelo seu nome expulsamos demônio e fizemos muitos milagres. Essa passagem de Mateus capítulo 7, versículo 22, é aquela passagem que quando for o julgamento, não é? O grande dia do julgamento, e as pessoas que foram esses mestres, não é? Que enganaram os próprios crentes, que foram nas igrejas, que pregaram, mas que distorceram a palavra do Senhor e que rejeitaram a palavra de Deus, eles vão dizer isso para Deus. E Deus vai dizer: afasta-se de mim porque eu não te conheço. Porque são pregadores que usam a palavra de Deus muitas vezes para ganhar dinheiro, para ganhar like, para ganhar visualização, mas que são falsos profetas. Em Gálatas capítulo 1, versículo 9, está escrito assim: pois já dissemos antes e repetimos, se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. Aqui o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele fala que se aparecer alguém anunciando o evangelho diferente daquele que foi anunciado no tempo de Jesus e até mesmo pelos discípulos escolhidos por Deus, que essa pessoa seja amaldiçoada, porque naquele tempo também já surgiram falsos profetas, pessoas que tentaram de uma forma desvirtuar, até mesmo desviar os cristãos do caminho. E no versículo 10 ele diz: por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse, eu não seria servo de Cristo. Aqui em Gálatas capítulo 1, versículo 10, o apóstolo Paulo ele faz umas perguntas. Ele diz: por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Nós que pegamos o verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno, a gente não está procurando agradar as pessoas. Eu não estou aqui procurando likes, nem estou procurando movimento, nem estou procurando fama, não. Eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. E para mim não importa que uma pessoa, ou duas, ou 10, ou 1.000, ou 2.000, 3.000 escutem, não. Se uma pessoa ouvir a palavra e essa pessoa se converter, ou até mesmo essa pessoa ela crer nesta palavra, para mim o trabalho ele foi feito. Porque assim como o apóstolo Paulo diz assim: olha, eu não quero a aprovação das pessoas, eu quero a aprovação de Deus, não é? Então, é muito bom a gente ouvir mensagens motivacionais, é muito bom. Mas a palavra de Deus, ela muitas vezes, ela é de alerta, ela é 99% de alerta, né? E dando continuidade aqui, as escrituras, elas alertam os crentes a sempre atestarem o espírito que atua nos mestres, líderes e pregadores. Vamos estudar em 1 de João, capítulo 4, versículo 1. Está escrito assim: meus queridos amigos, não acreditem em todos que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponham à prova essas pessoas para saber se o Espírito que eles têm vem mesmo de Deus, pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda parte.
Não é de hoje que existem falsos profetas. Desde o tempo de Cristo, até mesmo falsos profetas mesmo, lá no Antigo Testamento. E eu até lembro um deles, quando houve um homem de Deus que profetizou contra um rei, e Deus tinha falado para aquele homem de Deus que ele deveria vir pelo outro caminho e não podia nem beber água nem comer naquela cidade. Mas surgiu um falso profeta que disse: homem de Deus, Deus falou para mim que você fosse comer na minha casa. E aquele homem de Deus ouviu aquele falso profeta e foi comer na casa daquele profeta. E quando chegou lá, aquele homem de Deus morreu. Existe um grande perigo de ouvir um falso profeta. Dar ouvidos a um falso profeta é o mesmo que dar ouvido à morte. E Deus permite o engano acompanhado de milagres, a fim de testar os crentes no tocante ao seu amor por ele e sua lealdade às sagradas escrituras. Existem tantos falsos profetas, não é de hoje. Antigamente, hoje existem poucas profecias, mas antigamente existiam muitas profecias, né? E qual é a profecia verdadeira? É aquela que se cumpre na sua vida. E como é que a gente deve testar isso? A gente deve testar através da palavra, pedindo a Deus que nos confirme através da sua palavra. Em Deuteronômio capítulo 13, versículo 3. Mas não dê atenção a esse profeta ou a essa pessoa que explica sonhos, pois é assim que o Senhor, nosso Deus, vai pôr vocês à prova para ver se de fato amam com todo o coração e com toda a alma. Deus, ele permite que surjam falsos profetas, porque Deus, ele quer testar a sua fé, ele quer testar, ele quer saber se você realmente vai ouvir o falso profeta ou se você vai ouvir a sua palavra. A maior profecia é a palavra de Deus. Bom, nos últimos dias, nos dias da grande tribulação, serão dias muito difíceis, pois Jesus declara em Mateus capítulo 24, versículo 24, que a gente leu, que naqueles últimos tempos o engano religioso será tão generalizado que será difícil até mesmo para os escolhidos. Quem são os escolhidos? São os crentes dedicados à palavra do Senhor. Veja bem como vai ser difícil aqueles dias. Discernir entre a verdade e o erro vai ser muito difícil, porque está lá escrito em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto você mesmo como os que o escutam. Nós devemos ter muito cuidado. A palavra de Deus, ela é uma palavra de alerta, não é? De vigilância. Precisamos ter cuidado tanto no que a gente aprende, no que a gente ensina. Devemos continuar fazendo o que o Senhor quer, aquilo que a palavra de Deus ela nos ensina, aquilo que ela nos orienta em fazer. Pois se a gente fizer assim, salvará tanto a nós mesmos como aquelas pessoas que nos escutam, tá certo? Então, qualquer dúvida, vocês deixem aqui nos comentários. Com certeza eu vou tirar as dúvidas. Se vocês quiserem que eu diminua mais essa mensagem, eu farei isso, porque eu não gosto de mensagem muito comprida. Mas que Deus continue abençoando vocês e bom dia.